Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Construa Seu Capital. Meu nome é André, tá? Antes de eu entrar aqui na minha carteira e demonstrar um pouquinho para vocês de como eu invisto, tá? A minha ideia é explicar um pouquinho para vocês quem eu sou, o que eu faço, por que estou aqui, tá? Bom, como eu disse, meu nome é André, eu não trabalho com investimentos, tá? Eu trabalho no ramo de tecnologia e TI, já tem aí uma longa data aí, mais de 10 anos. E com o passar do tempo eu vim começando a realizar investimentos, sem saber muito, sem ter muito conhecimento, tá? Mas acabei adquirindo gosto, acabei sabendo que funciona, entendendo como montar uma estratégia que se adequa ao meu perfil, né? E venho aí há alguns anos já investindo de maneira constante, com bastante consciência, com uma estratégia muito bem definida. E a ideia aqui desse canal é compartilhar um pouco para vocês de como eu faço, tá? Do porquê eu faço. Então, eu acredito que hoje em dia, né, a gente tem muitos imprevistos na nossa vida, muitas dificuldades, muita gente passa por isso, né? Por exemplo, se você precisa comprar um remédio, se você furou o pneu, se tem qualquer emergência que precise de dinheiro, né, a gente acaba aí se endividando, criando dívidas longas, utilização de cartão de crédito. Se o teu salário não dá para sobreviver durante o mês, quem dirá pagar uma fatura de cartão de crédito por causa de um imprevisto que aconteceu, né? Então isso acaba aí repercutindo durante muitos anos da nossa vida, acaba acabando com o nosso sono, né? Então, devido a isso, eu acabei começando a investir, vejo isso de uma maneira muito benéfica, virou um hobby. Posso dizer que é um hobby, gosto disso, estudo bastante sobre isso, tá? E hoje eu tenho o que eu posso chamar de segurança financeira. Muitos canais aí no YouTube, muitas pessoas relacionadas com investimentos, né, que têm aí a sua profissão nessa área, sempre falam muito de viver de renda, né? Se aposentar ali e ter sua renda, mas isso exige um bom dinheiro, né? Estamos falando aí de milhões para vocês ter uma renda satisfatória, sem ter a necessidade mais de trabalhar. Eu penso um pouco antes disso, eu penso na situação de você ter dinheiro para qualquer emergência que surja, para você ter dinheiro para esse dinheiro trabalhar para você e construir um capital de que te dê tranquilidade, que você possa driblar aí imprevistos, um pneu furado, um medicamento que você precisa, sem ter necessidade de criar dívidas, tá? E ter aquela tranquilidade de você deitar na cama, dormir e qualquer coisa que acontecer, você sabe que você tem ali um dinheiro. Não precisa ser 200 mil como eu tenho aqui, pode ser R$ 1.000 às vezes. Às vezes R$ 1.000 para muita gente é um bom capital. Às vezes R$ 200 é pouco para alguns, tem que ser 1 milhão. Mas independente disso, tá? Agora que eu me apresentei um pouco, eu vou mostrar aqui a minha carteira, mostrar minha estratégia, como que eu invisto, por que eu invisto dessa maneira, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, eu uso o Investidor 10, tá? É uma ferramenta que consolida a minha carteira de investimentos. Como eu invisto no exterior também, eu uso mais de um banco, mais de uma corretora, aqui eu consigo consolidar todas as informações em uma única ferramenta que traz para mim uma visão, aí eu posso dizer, holística de tudo que está situado na minha carteira de investimentos. Tá? Então, nos vídeos futuros, tá, desse canal, eu pretendo explicar para vocês, fazer aportes em tempo real com vocês, pretendo explicar para o que é cada tipo de ativo, tá, como que funciona, rentabilidade e etc. Mas agora, como é uma apresentação do canal, uma apresentação da minha pessoa, que eu vou só mostrar para vocês o que eu tenho e como eu construí isso, tá? Então, hoje o meu patrimônio é de R$ 223.000. Eu investi do meu bolso aqui
no investidor 10 também, o meu lucro total é de 40.374, aonde 33% é de ganho capital, dividendos recebidos, tá? Por que eu falo aqui no investidor 10? Porque, por exemplo, se eu realizo, se eu faço a venda de uma ação, eu tive lucro de 10 mil reais, pego esses 10 mil reais e reinvisto em alguma outra coisa, ele não fica aqui como ganho de capital, tá? Ele entende que esses 10 mil reais que eu ganhei é valor que eu estou tirando do meu bolso, então eles estão acabando entrando nesses 190 aqui, tá? Que para mim não faz muito sentido, mas boa parte das ferramentas elas trabalham dessa maneira hoje. Então, a melhor maneira de tu controlar isso seria uma planilha no Excel. É um pouco mais trabalhoso, mas aí você vai ter, né, em detalhes do que você quer de fato ver, tá? Mas continuando aqui, proventos recebidos em 2 meses, 4 mil reais, quase 5 aí nos últimos 12 meses, um total de 7.205 da minha carteira até hoje. O meu foco, tá, nunca foi dividendo. As ações que eu invisto, né, no Brasil, elas sim são focadas em dividendo, mas também em aumento de capital. Mas pegando tudo que me dá dividendo hoje, é um percentual bem pequeno da minha carteira. Não chega a 30% da minha carteira voltada a dividendo. Todo o resto é voltado em crescimento de capital, tá? Essa é a minha estratégia. É o que funciona para mim. Pode não funcionar para você, né? Mas para mim é o que funciona. Inclusive, tem até qualquer um que foque muito, né, em capital, como eu, é importante ter um pouquinho focado em dividendo também, porque nada é mais prazeroso do que você ver dinheiro entrando na tua conta sem você ter feito basicamente nada, só tendo investido ali um pouquinho e tu abre a tua conta lá do Nubank, abre a tua conta lá do Itaú e você recebeu 100 reais um dia, assim, sabe? Poxa, é extremamente gratificante. Então é por isso que eu tenho. Tá? Aproveitei oportunidades e de fundo imobiliário, uma queda, ações em alguma queda, e acabei comprando para ter esses dividendos aí entrando de vez em quando, tá? Então, vamos lá. Minha variação hoje é positiva de 17,44%, tá? E a minha rentabilidade de 90,81%. Bombas 90,81%, é muita coisa. Não é muita coisa, considerando que eu comecei a investir lá em 2017, tá? Então, vocês verem, tem uma constância muito grande aqui, né? E depois uma variação. É que eu invisto num fundo de investimento aqui há muito tempo. E as ações e fundo e Tesouro Direto, ETF ou as outras partes já é mais recente, tá? Fundos. Por que eu invisto em fundos? Eu não gosto de fundos, mas eu tenho, tu não gosta de fundos e tem 38% da carteira em fundos? Sim. Isso aqui é um benefício da empresa com a qual eu trabalho hoje, onde eu boto 6% do meu salário, a empresa vai lá e pega esse valor, vamos supor que deu 100 reais. A empresa vai lá e bota mais 100 do bolso dela, entendeu? Então, além de eu botar 100, a empresa bota 100, e isso tudo rende o CDI. Como hoje o CDI está em 15%, vai render 15% ao longo do ano. Então, é extremamente benéfico para mim ter esse fundo, tá? Porque se eu boto 300, a empresa bota 300 e isso rende tudo no CDI, todo mês, né? Tem uma constância ali muito grande. Então, possui esse fundo, ele desde 2017, tá? Então, por isso que tem todo esse volume aqui, né? São quase 10 anos fazendo esse investimento junto com a empresa. O valor que eu lanço aqui é o meu valor mais o valor da empresa, tá? Então, essa rentabilidade aqui é a rentabilidade só do CDI, tá? Não conta o dinheiro da empresa como uma rentabilidade. Eu acredito que ele é um benefício, então eu acabo contando ele como se tivesse saído do meu bolso mesmo, tá? Então vamos lá. Fundo 38%, tenho ações brasileiras, tá? 18%, ETFs internacionais 14%, quase 15%, Tesouro Direto, fundos imobiliários,
renda fixa e estoques, tá? Estoques são ações americanas, tá? Entrando um pouquinho mais no detalhe, nas minhas ações brasileiras eu tenho Unifique, é uma empresa de telecomunicações da região sul do Brasil, tá? Acredito muito no crescimento dela, vem se provando uma boa pagadora de dividendos, com 17,81%, e vem apresentando uma excelente rentabilidade, né? Que é o meu foco aqui. Também tenho Banco do Brasil, tá? Não vem passando por um momento muito bom, mas acredito que logo logo isso tende a mudar. É uma ação de um banco que dá preferência, né, que é o maior volume dele é de agronegócio. Tá? E a gente sabe que o agronegócio não é uma constância. Se chove demais é um problema, se chove de menos também é um problema. Então, para sanar esse tipo de risco aqui, eu invisto também na Itaúsa. É uma holding mais voltada ao Itaú, tá? De todos os investimentos dela, ela investe muito mais no Itaú e vem se provando aí uma excelente ação, com uma variação positiva aí de 26%, uma rentabilidade de 70%. Então ela acaba suprindo o risco que eu tenho ali no Banco do Brasil. Tem a CEMIG, é uma empresa de energia elétrica lá de Minas Gerais, também é uma boa pagadora de dividendo e que vem apresentando um crescimento muito bom, tá? Uma rentabilidade muito positiva. Tem o BB Seguridade, tá? É uma empresa de seguros do Banco do Brasil, tá? Então tá negativo também, mas acredito que com o passar do tempo aí se tende a melhorar, tá? Essas ações que estão aqui, muitos investidores aí chamam de ações perenes, tá? São setores assim muito específicos que mesmo durante a pandemia, por exemplo, que teve recentemente, essas empresas continuam a funcionar. Elas têm que funcionar, né? Então, para que o setor desse acabe, não a empresa, não, o setor desse acabe, o mundo tem que estar à beira de um colapso, tá? Então, são ações que eu posso dizer de setores seguros, tá? Descendo um pouquinho mais, temos fundos imobiliários, grandes fundos imobiliários. Aqui é onde vem a maior, é focado em dividendos, tá? Então, a da minha carteira de 223.042 vem, estão em ações que trazem dividendos e tem mais 20 mil aqui que trazem dividendos também. Fundos imobiliários é mensalmente, tá? Todos os meses, esses fundos aqui, todos os meses, eles depositam dinheiro na minha conta. As ações têm trimestrais ali, a cada trimestre, a cada quarter e etc. Não tem uma constância perfeita, tá? Então eu tenho aqui o MXRF11, que é um fundo híbrido focado em crédito, tá? É um fundo de papel. HGLG11 é de logística. Ela possui bastante contratos longos, tá? Então dificilmente vai ter vacância, dificilmente vai estar prédio vazio lá. KNCR11 é um fundo de papel também, assim como o MXRF11, mas ele é focado em pós-fixado. Tem o KNSC11, é de crédito estruturado, e tenho também o XPML11, tá? É um fundo de shopping, tijolos também, do banco X, da corretora XP. Todos aqui vêm tendo uma rentabilidade muito positiva, alguns com uma variação negativa, mas a maioria ali com uma variação muito positiva. Eu comprei em momentos de baixa de fundos imobiliários. Vamos lá para ETFs internacionais. Eu tenho o ETF IVV, tá? O ETF IVV ele é focado no S&P 500. É como se fosse a B3 do Brasil, né? A Bovespa. Então ali tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Algumas são boas, algumas são ruins. Então, dentro do IVV tem coisas boas e coisas ruins, mas a variação total, né, tá positiva, a rentabilidade tá positiva. Se vocês notarem aqui tá em dólar, tá? Por que tá em dólar? Porque eu invisto diretamente lá fora. Tem os meus motivos para isso. Próximos vídeos aí eu entro em detalhe, tá? Eu uso uma corretora lá de fora mesmo para fazer esses investimentos, acredito que seja mais seguro. Mais detalhes, como eu disse, em próximos vídeos eu posso estar mostrando, posso estar fazendo aportes, eu também posso estar ensinando a usar a corretora lá de fora. Próximo ETF, IAU, tá? É um ETF de ouro. Eu uso isso aqui como proteção, assim como o IBIT, tá?
Então tem o Yahoo, que é voltado a ouro, também em dólar, também lá fora. E o Ibit, que também é em dólar, também lá fora. Tá bem negativo aqui, né? Comprei em um momento de alta, tá? Mas acredito aí que com o passar do tempo tende a se valorizar, tá? Assim como o ouro, ele é um produto escasso, né? Com o tempo ele vai acabar e com o tempo ele vai valorizar. Então só tem que ter muita tranquilidade. Apesar dele ter um percentual muito pequeno na minha carteira, tá? É um ativo aí que eu acredito que no futuro venha a contribuir bastante. Fundo de investimento, então aquilo que eu falei, junto com a minha empresa, a gente aporta aqui, é o que tem a maior rentabilidade, né? Porque vem de longa data aí, são quase 10 anos fazendo aportes nele. Uma variação positiva aí de R$ 27.000, 47%. Tá. Não tem muito o que falar mais dele, né? Já dei uma boa explicação sobre ele. Stocks, aqui são as ações americanas que eu possuo. Eu tenho o Google e o Nubank hoje, tá? De vez em quando eu dou uma mexida aqui, troco as ações, mas por enquanto eu pretendo levar essas aqui durante um bom tempo, tá? O Nubank, todo mundo conhece, né? E a Google, que todo mundo conhece também. Ambas vêm tendo uma variação muito boa aqui, positiva. Mesma coisa, tá? Invisto diretamente lá fora, por isso que elas estão em dólar aqui. Tesouro Direto, eu tenho o IPCA mais 2050 e o Tesouro Renda mais Aposentadoria Extra 2065. Poxa, tu vai esperar até 2050 para tu pegar esse dinheiro? Não. A ideia aqui é a marcação ao mercado, tá? Então, o 2050 vai ter uma variação já positiva, o 2065 ainda não, mas eu acredito ali que em 2027, 2028 isso aí tende a se valorizar. Sim, eu foco no longo prazo, tá, pessoal? A ideia aqui é, entre 2, 3 anos, vender esses caras, contemplar eles, realizar eles e ter um lucro muito positivo. Foco bastante no longo prazo. Longo prazo seria mais de 10 anos, aí acredito eu, mas médio prazo também, que seria o caso daí do Tesouro Direto, tá? Essa é a minha estratégia, tá? É o que funciona para mim. Renda fixa, tenho um pouquinho aqui em renda fixa, tenho uma caixinha do Nubank com 120% de CDI, tenho dois LCAs aqui diferentes também, que vem tendo uma variação aí positiva ambos, renda fixa não tem muito segredo. Nos próximos vídeos aí eu explico certinho para vocês a diferença em renda fixa, renda variável e outras coisinhas mais. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem, tá? Se curtiram, curtam o vídeo, sigam o canal. É isso aí, um grande abraço, até a próxima. Valeu!